Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso estudo de número 31. Estamos chegando ao fim do livro do Apocalipse, né? Hoje nós vamos falar no capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. Para falarmos aí sobre o juízo final. Então abra aí sua Bíblia, irmãos, em Apocalipse 20, de 11 ao 15. Nós vamos ler aí. O texto diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ok? Então, irmãos, vamos lá. Existe uma ampla referência aí a respeito do juízo final em toda a Bíblia, se nós formos analisar, né? Porém, aqui no livro do Apocalipse, aqui principalmente no capítulo 20, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhes aqui, né? Quando é citado aqui o grande trono branco. Então, nessa aula de hoje aqui, nós vamos conhecer um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito deste grande dia do juízo final, né? E nós vamos considerar aqui alguns pontos fundamentais, então, sobre esse evento, né, que todos os cristãos aí verdadeiros precisam conhecer de alguma forma, tá? Então, assim como todos os temas relacionados ao Apocalipse, né, nós vamos ver que existem muitas opiniões divergentes e diferentes, talvez, relacionadas ao juízo final também. De maneira geral, eles vão concordar que todas as pessoas serão julgadas, né? Só que eles vão discordar de que momento esse julgamento vai acontecer, em qual momento ele acontecerá, tá? Então, outra coisa que eles discordam também é da quantidade de juízos, de julgamentos que acontecerão. Então, por exemplo, se nós pensarmos aqui naquilo que entende o amilenismo e o pós-milenismo, embora elas sejam correntes escatológicas um pouco diferentes, que possuem as suas diferenças, eles vão concordar que haverá apenas um único julgamento geral de todas as pessoas e que ele acontecerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo, tá? Cristo vem e então esse julgamento acontece. Já para o pré-milenismo histórico, geralmente eles entendem que acontecerão dois julgamentos. O primeiro seria na segunda vinda de Cristo ali, né? E o segundo seria o juízo final mesmo, após a última revolta de Satanás, que acontece ali no final do reino milenar literal de Cristo, que eles entendem que acontecerá na Terra, que é o milênio, tá? E depois tem o pré-milenismo dispensacionalista, né? Como não poderia ser diferente, é a posição um pouco mais complicada aqui de se interpretar. Porque justamente dentro dos seus próprios defensores ali existem muitas opiniões diferentes, tá? O que a maioria deles vai entender é de que haverá 3 julgamentos diferentes. Então, para eles, o primeiro julgamento acontece em ocasião ao arrebatamento da igreja, tá? Então, esse julgamento seria na primeira fase da segunda vinda de Cristo, quando a igreja é arrebatada em secreto, tá? Então, seria um julgamento das obras dos salvos, exclusivamente, que é aquilo que eles chamam de o tribunal de Cristo. Onde os salvos, aí os santos, eles receberão os seus galardões, tá?
Depois eles entendem que um segundo julgamento seria um julgamento para os judeus e os gentios no final da grande tribulação. Então, esse aconteceria na segunda vinda de Cristo, ali na segunda fase, né, dessa segunda vinda de Cristo, após os 7 anos aí dessa primeira fase, no caso, ao término da grande tribulação. Então, para eles, esse segundo juízo servirá como base para determinar algumas questões acerca do milênio, tá? Então, esse julgamento ele também é chamado por eles aí de julgamento das nações. Como nós vimos anteriormente, nós vimos que eles interpretam o dia do juízo, o dia do Senhor, né? Esses julgamentos aí, cada um de uma forma diferente. E por fim, um último julgamento que eles entendem, que seria o último deles, é o julgamento geral final ali para os ímpios, depois do milênio. Então esse sim, para eles seria o juízo final, que é esse julgamento aqui do Apocalipse 20, onde cita aqui o grande trono branco. Eles entendem então que esse último julgamento seria após a última revolta de Satanás, que se dará ali no final do milênio. Muitos deles vão entender, irmãos, que nesse julgamento aqui, além dos anjos caídos, apenas os ímpios é que serão julgados aqui, ou seja, será um julgamento exclusivo para a condenação. Para outros dispensacionalistas, eles também entendem que serão julgados aqui os santos que morrerão durante o milênio, tá? Mas apesar então dessas divergências aí, irmãos, entre essas 3 posições aí, todas as correntes escatológicas elas vão concordar que após o juízo final se dará o início então do estado eterno, com os ímpios sendo condenados eternamente aí ao lago de fogo e os salvos reinando com Deus no novo céu e na nova terra, tá? Então, quantos juízos acontecerão? Como nós podemos interpretar isso? Então, diante dessa distinção aí entre as interpretações, a depender da sua preferência interpretativa, você vai chegar à sua conclusão a respeito da quantidade de julgamentos, né, que acontecerão. E dependendo dessa sua escolha também, automaticamente você já terá também determinado a sua posição escatológica aí, tá? Então, se você entende o pré-milenismo dispensacionalista como sendo a mais provável, você vai entender que acontecerão esses 3 julgamentos aí de forma diferente. Não é uma regra, tá? Você pode aí entender uma coisa e achar que é só um último julgamento também, aí vai de cada um, tá? Só que como nós sempre falamos aqui, não é um tema central à nossa fé, não é um tema que possa ser motivo de divisão entre os crentes, né? Muito pelo contrário, né? Nós precisamos nos unir na esperança de que esse dia chegará, o dia do julgamento, do juízo final, ele chegará. Nós precisamos estar unidos e entender e considerar como hereges apenas aqueles que negam a realidade do juízo, que dizem que isso não vai acontecer, né? que não acreditam nessa condenação eterna dos ímpios, na salvação eterna para os salvos também, para os santos. Então, em relação às outras questões, nós precisamos considerar como sendo secundárias aí. Mas então, diante dessa pergunta em relação à quantidade de julgamentos aí, particularmente eu entendo que a Bíblia ela sempre se refere ao juízo final como um único evento que está diretamente ligado com a vinda de Cristo e a ressurreição geral ali dos mortos. Depois, quando os irmãos receberem o estudo, tem vários textos aí que eu selecionei para ficar mais claro, os irmãos quiserem consultar para entender um pouco melhor isso. Então, para sustentar uma posição que entende que haverão 2, 3 ou mais juízos, julgamentos aí, é preciso que se faça uma manobra teológica e uma volta interpretativa muito grande, tá? Onde geralmente nós não podemos encontrar uma fundamentação bíblica clara, aqui sólida, né, para sustentar essas posições. Geralmente esses argumentos eles são construídos utilizando-se de versículos isolados, como nós já mostramos aqui em outras oportunidades. Muitos pré-milenistas dispensacionalistas, eles vão utilizar passagens como Mateus 25, de 31 a 46, 2 Coríntios também, capítulo 5, verso 10, para se referirem a julgamentos
do grande trono branco como sendo vários julgamentos, diferentes julgamentos. Sobre a referência de Mateus, eles vão dizer que se trata do julgamento das nações para que se inicie o milênio. E quanto à referência lá de 2 Coríntios, eles vão dizer que o tribunal de Cristo é um julgamento exclusivo, tá, para os crentes, onde somente as obras dos crentes serão julgadas. Tá? Então, primeiro, nós precisamos admitir aqui que o capítulo 25 de Mateus, a ênfase ali do tema do juízo, ela é muito clara, certo? Só que nessa passagem, nada é mencionado ali a respeito do milênio, por exemplo. E o fato das nações, elas estarem reunidas perante o trono de Cristo, é para mostrar justamente o alcance desse julgamento, certo? Representando ali que todos, definitivamente todos, estarão diante de Cristo, que ninguém escapará desse julgamento. Por isso, as nações estão diante do trono ali. Então fica claro também que o julgamento ali, né, nesse contexto de Mateus, vai ficar claro que o julgamento ele é individual, ou seja, as ovelhas serão separadas dos bodes, é o que diz ali o texto. Já na passagem de 2 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo, ele não está ali estabelecendo uma distinção entre dias de julgamento, certo? Se nós entendermos assim, nós temos que desconsiderar o contexto em que o capítulo todo ali está inserido, né? Onde o apóstolo Paulo ali claramente ele está tratando acerca da habitação dos santos com o Senhor, está mostrando sobre essa habitação. Em relação ali à referência no versículo 10, Paulo ali, ele não está falando também sobre quando será o julgamento, ou sobre a quantidade de julgamentos que acontecerão. O que Paulo está fazendo ali é mostrar quem e o que será julgado neste dia. Não está falando sobre o dia, nem a quantidade de julgamentos, mas sim mostrando quem será julgado e o que será julgado neste dia. Tá? O que o próprio apóstolo Paulo vai deixar claro em alguns dos seus escritos é que ele esperava apenas um único juízo, um único dia de juízo. Nós podemos ver isso em Atos 17, em Romanos 2, em 2 Tessalonicenses 1 aqui. Os irmãos vão poder pesquisar isso depois também. Então, diante desses temas difíceis que muitas vezes nós nos deparamos na Bíblia, irmãos, nós não podemos isolar um texto e forçar esse texto bíblico, desconsiderando todas as outras passagens a respeito desse assunto, né? Simplesmente para nós construirmos o nosso posicionamento, o nosso entendimento, a nossa interpretação, ou simplesmente para dar base naquilo que nós preferimos, né? Porque o nosso coração prefere que seja assim. Eu vou olhar um texto e vou fazer esse texto dar base para aquilo que o meu coração prefere. Se nós fizermos isso, nós estamos desconstruindo o texto bíblico, né? Nós estamos conformando o texto bíblico a nós e não nos conformando a ele, que é o que nós precisamos fazer, ok? Então, ao que tudo indica, será um único juízo, tá? Se nós partimos do princípio, então, de que haverá apenas um único juízo final, naturalmente vai surgir a dúvida de quando esse julgamento, então, acontecerá. Aqui vale dizer, irmãos, que num certo sentido aí, toda a humanidade já está julgada, já está sendo julgada no presente século, neste momento, de acordo com a forma com que elas estão vivendo já neste mundo em relação a Cristo, em relação às verdades reveladas por Cristo pelo Evangelho. Foi o que o próprio Jesus ensinou a Nicodemos, por exemplo. Lá no Evangelho de João nós podemos ver, né? Jesus, conversando ali com Nicodemos, ele diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o verbo que ele é utilizado no presente, já está, não será condenado ou estará condenado. Já está condenado. No original aqui, o termo que é traduzido como condenado, ele também é traduzido e também tem o significado de julgado, certo? Então, quem não crê no nome de Jesus, já está julgado hoje, nos nossos dias. Só que, sobre esse julgamento futuro, a Bíblia ela vai nos ensinar que ele acontecerá no final deste tempo, da presente era, né? Dessa dispensação.
no último dia, como diz João 12:48, imediatamente ali, antes do estabelecimento do estado eterno, do novo céu, da nova terra. Lá na parábola do trigo e do joio, Jesus ele explica ali que o julgamento ele se dará na consumação deste mundo, né? Segundo o próprio Jesus ali, esse momento ele vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda, né? Mateus 25, 31 e 32 vai dizer que ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, certo? O apóstolo Paulo ele também apontou ali exatamente para esse mesmo momento aqui, escrevendo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, de 7 a 10, segundo Paulo ali, esse dia em que Jesus se manifestará desde o céu com os anjos do seu poder, será o dia que ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Será neste dia. O apóstolo Pedro também falou sobre esse momento. No capítulo 3, versículo 10, ele vai esclarecer que esse julgamento acontecerá no dia da vinda do Senhor. Um dia que pegará o ímpio de surpresa, né? Porque ele virá como um ladrão para o ímpio. Então, nesse dia aqui se encerrará o tempo deste mundo, certo? E a partir deste momento começará a eternidade com novos céus e nova terra. Então, embora nós não possamos estabelecer uma data aqui, né? Nós somos confortados de que a hora já está marcada. Este momento já está planejado. Lá no Evangelho de João, ainda, capítulo 5, versículos 28 e 29, diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Ok? Então é um dia que já está definido pelo próprio Deus. Amém? Qual que será uma outra dúvida que surge acerca do juízo final? É qual será a duração desse juízo também. E essa é uma pergunta que é impossível de nós respondermos sob os padrões de medida de tempo humano, que nós entendemos, que nós conhecemos, né? A Bíblia se refere a esse momento aí apenas como o dia do juízo, tá? Então, apesar de a Bíblia deixar claro aí que se trata de um único momento, de um único dia, nós não sabemos como o tempo ele vai funcionar neste momento, tá? Então, nós não devemos entender esse dia, esse único dia do juízo, necessariamente como um dia de 24 horas, como nós temos hoje, certo? Além do que a Bíblia, a própria Bíblia, ela vai usar o termo dia também para se referir a períodos mais longos, não apenas como o dia que nós conhecemos. O importante aqui para nós, então, é saber que haverá um dia, um momento, né, que nós não sabemos de quanto tempo será. Pode ser que seja de 24 horas? Pode, mas pode ser que seja 1 hora. Ou pode ser que seja muito tempo, ali um tempo maior, né? Se nós partimos do princípio que todos serão julgados, pela nossa ótica, será um tempo muito grande, né? Mas nós não sabemos como de fato Deus fará esse momento acontecer, né? Então, talvez esse julgamento seja específico, individual e poderá acontecer no mesmo tempo ali, visto que Deus é onisciente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, falando com pessoas diferentes ao mesmo tempo, já aqui, né, em lugares diferentes do planeta. Então, não tem como nós definirmos isso, irmãos, quanto tempo vai durar. O importante é nós sabermos que haverá tempo suficiente ali para que todos sejam julgados, de modo que esse julgamento ele acontecerá sem interrupções, sem imprevistos, sem adiamentos, tá? É um julgamento que ele só terminará quando todos os ímpios estiverem já no lago de fogo e os salvos acolhidos. Outra dúvida que surge em relação ao juízo final é onde acontecerá esse juízo, certo? E essa é uma outra pergunta difícil de nós respondermos, né? Porque a Bíblia ela esclarece que o juízo final ela acontecerá diante do trono branco, do grande trono branco, como nós lemos aqui em Apocalipse 20, lá no versículo 11.
A dificuldade, então, seria de determinar onde vai estar esse trono branco, em que lugar esse trono branco vai estar. Alguns estudiosos vão defender que esse trono branco estará na terra, já outros vão defender que esse trono estará nos céus, nos ares, certo? Os que preferem, os que entendem que será na terra, eles entendem que isso é mais lógico, considerando o fato da ressurreição dos mortos, ok? Já os que preferem, os que entendem que esse trono estará nos céus, eles consideram que no livro do Apocalipse, o trono de Deus e do Cordeiro sempre está localizado no céu e não na terra, né? Além de que seria muito difícil haver um lugar na terra capaz de suportar, de comportar a presença do trono de Deus. Então, aí vai existir uma outra linha interpretativa que também faz um combinado aí das duas possibilidades. Ou seja, eles defendem que os mortos ressuscitarão aqui, né, na terra, e o trono branco estará nos céus, pairando sobre eles. Eu entendo que a ideia de um julgamento que acontece nos céus é um pouco mais lógica, né? Isso por considerar o momento em que a terra estará passando. Será um momento de colapso, de renovação aqui deste mundo que nós conhecemos, como nós o conhecemos. Esse mundo estará submetido ali à destruição, à completa mudança do que ele é hoje, para os nossos padrões, tá? E, para Deus, irmãos, não importa se os mortos ressuscitarão aqui, se já ressuscitarão lá, com seus corpos já glorificados, porque Ele é Deus, Ele faz as coisas acontecerem de maneira muito simples, muito fácil, né? Não existem impedimentos ou impossibilidades para Deus, tá? Então, seja como for, o importante é que nós entendamos que esse julgamento acontecerá, embora a Bíblia não determine claramente o local onde ele acontecerá. Nós sabemos que será diante do grande trono de Deus, tá? Outra dúvida que surge aí, às vezes por uma dificuldade interpretativa da Bíblia, é de quem será o juiz no juízo final. Por quê? Em algumas passagens da Bíblia, nós vemos que esse juízo ele é atribuído a Deus Pai, certo? Em outras passagens, e de forma geral, no Novo Testamento, nós vamos ver que esse juízo ele será realizado pelo próprio Cristo, por Jesus, ok? No Evangelho de João, por exemplo, nós lemos lá no capítulo 5, versículo 22, que o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O apóstolo Paulo também no livro de Atos, ele disse que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então é uma clara referência aqui de Jesus. Então Paulo diz que Deus julgará por meio de Jesus, ok? Então não existe uma contradição aqui sobre esse assunto, nem uma dificuldade muito grande. Basta nós nos atentarmos para as verdades bíblicas que mostram que as obras divinas, que as obras de Deus para com a humanidade, desde a criação, desde a providência, da redenção, e finalmente então para o juízo, as três pessoas da Trindade elas participam, como sendo um único Deus. Então nós entendemos que Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, será o juiz, ou seja, a honra de julgar vivos e mortos, ela foi conferida a Cristo, certo? Que julgará todos os homens em nome do Pai, certo? Então, isso está de acordo com o fato de que foi Cristo quem se encarnou, morreu e ressuscitou. Ele quem esteve aqui, né, revelando a imagem do próprio Deus, ok? Então, isso também não é muito difícil. Cristo julgará, Cristo terá a honra de julgar, mas em nome do Pai, ok? Outra dúvida que surge em relação ao juízo é quem participará desse juízo então? A Bíblia, irmãos, claramente ela vai nos mostrar que os anjos estarão juntos de Cristo no juízo, tá? O papel que será desempenhado então por eles será o de reunir os ímpios para o juízo do trono e os lançar então depois no lago de fogo.
outras passagens bíblicas, elas também vão afirmar que os salvos em seu estado glorificado, já aqueles que já estão com Deus, eles também participarão ativamente ali do julgamento, tá? A Bíblia ela não é muito clara sobre como será essa participação dos salvos no julgamento. Só que é muito provável que seja no sentido de estar junto, louvando a Deus e reconhecendo esse grande poder de Deus no momento do juízo, e não de estar julgando também ali no mesmo padrão, no mesmo sentido que Cristo estará julgando, certo? Então será uma participação no julgamento, mas não de estar julgando, mas de estar com Cristo participando deste momento, ok? Então, quem será julgado no juízo final? A Bíblia ela vai nos mostrar que todos os anjos caídos serão julgados, como é mencionado em Mateus 8, em 2 Pedro 2, Judas 6 também. E além dos anjos caídos, todos os seres humanos, de todas as épocas, de todas as gerações, também comparecerão diante do grande trono branco para serem julgados. Apocalipse 20, 12, que nós lemos aí, vai deixar claro que não haverá nenhuma exceção. Os grandes e os pequenos, diz ali, estarão diante de Deus. Então, considerando que não haverá nenhum outro julgamento, e considerando que todas as pessoas estarão então diante do trono de Deus, logicamente os salvos também estarão. No Evangelho de Mateus, Jesus disse lá para os escribas e para os fariseus, que os ninivitas que se arrependeram nos dias do profeta Jonas, se levantarão junto deles no dia do juízo. Mas Jesus faz uma ressalva. A diferença é que aqueles ninivitas que se arrependeram ali nos dias de Jonas, eles não receberão a condenação como aqueles escribas e fariseus receberiam. Então Jesus está mostrando ali para eles que todos os homens de todas as épocas, salvos e condenados, comparecerão no dia do juízo, ok? Na carta aos Romanos, lá no capítulo 14, no versículo 10, Paulo ele também escreve que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Tiago também, em sua carta ali, ele adverte sobre a responsabilidade que está sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus, pois estes serão julgados com o maior rigor. É o que diz Tiago 3:1. Outro fato que fica nítido é a demonstração de que os salvos também participarão desse julgamento, é a abertura do livro da vida, como nós lemos aqui dos versículos 12 ao 15 do Apocalipse 20. O livro da vida, ele será aberto, certo? Para quê? Para mostrar de forma indiscutível a diferença entre os salvos e os incrédulos, entre as ovelhas e os bodes, entre o joio e o trigo, ok? Vai mostrar o que está escrito ali. Ok? Os que não tiverem ali os seus nomes registrados no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo, que queima como enxofre, né? E somente os salvos, os santos, é que terão os seus nomes escritos ali no livro da vida, são os que serão levados para junto de Deus, salvos ali, e entrarão no novo céu, na nova terra. Então nós entendemos que apesar da igreja ela comparecer diante do tribunal de Cristo, ela não precisa temer este dia. Pelo contrário, será o dia em que ela receberá, certo, a alegria da salvação. Justamente porque os nossos nomes, né, os nomes dos salvos estão escritos no livro da vida. Ou seja, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, como diz Paulo em Romanos 8, certo? Então, para a igreja, irmãos, o dia do juízo, apesar de nós comparecermos, será um dia de alegria, não um dia de terror, de tristeza, de medo, ok? O que será julgado no dia do juízo? Vamos lá, é uma dúvida que talvez muitos tenham e que talvez não faça sentido, né, na cabeça de muitos. Veja só. No juízo final serão julgadas todas as coisas que foram feitas durante a vida presente, quer sejam más, quer sejam boas.
E esse todas as coisas aqui inclui o quê? Primeiro, as obras, tá? O livro do Apocalipse, então, deixa isso muito claro ao dizer que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o mesmo ensino nós encontramos em várias outras passagens do Novo Testamento, como 1 Pedro, 1 Pedro 1, né, Mateus 25, enfim, várias. Depois os irmãos podem ver aí. Aqui também nós podemos incluir a questão da omissão, não apenas obras como coisas feitas, mas como coisas que nós deixamos de fazer também. Situações que nós erramos por omitir, por deixarmos de fazer algo que deveríamos ter feito. Então, obras aqui vai incluir isso também. Outra coisa que será julgada, as palavras. Né? Jesus diz isso lá em Mateus 12:36. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ok? Outra coisa que será julgada, os pensamentos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso quando ele diz que quando o Senhor vier, não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 4, em Romanos 2,16. Manifestará os desígnios do coração é justamente essa questão dos pensamentos, o que está no nosso interior, que ninguém tem conhecimento, que ninguém toca, somente nós e o próprio Deus. Então, resumindo aqui, nós podemos dizer que no dia do juízo, né, não há nada que agora esteja escondido, né, e que não será revelado. O julgamento de todas as coisas feitas pelos homens aqui em vida enfatiza a realidade da responsabilidade humana que a Bíblia ensina. Agora, não confunda esse julgamento com salvação, tá? O julgamento das obras, dos pensamentos, das palavras, não confunda isso com salvação. Nós vamos chegar lá, tá? Qual que será o critério, então, aqui para o dia do juízo, para o julgamento final aqui? Primeiro nós precisamos ressaltar, então, que a eternidade ao lado de Cristo, de Deus, irmãos, ou a condenação eterna no inferno, ela dependerá exclusivamente da justiça de Cristo, certo? Porque sem essa justificação, sem a justificação pela fé em Cristo, será impossível que alguém seja absolvido desse julgamento. Ou seja, em outras palavras, em nenhuma hipótese há qualquer salvação fora de Cristo. O critério para a salvação não são as obras, portanto, mas sim a graça mediante a fé, ok? Apesar das obras serem julgadas aqui no dia do juízo, fica claro aqui que existe uma íntima ligação entre fé e obras, no sentido de que a verdadeira fé, ela revela, né, e ela é revelada através das obras. Ou seja, as obras, elas são a evidência de uma fé genuína. Portanto, se alguém possui fé, a verdadeira fé, necessariamente produzirá boas obras, ok? Essas obras serão julgadas por um motivo que nós vamos ver aqui na sequência, já, mas elas não são a causa da nossa salvação. As obras, elas evidenciam a fé que nos salvou. Nós somos salvos pela fé, pela graça, por aquilo que Cristo fez. E por causa disso, por crer em tudo isso que Cristo fez, isso reflete em nós boas obras. Isso faz com que nós façamos boas obras, né? Então, estabelecido esse princípio, agora nós podemos dizer que o critério de julgamento aí de obras será basicamente a vontade revelada de Deus. A Bíblia ela vai nos mostrar que algumas pessoas, elas receberam uma revelação maior da vontade de Deus do que outras, tá? Essa verdade aqui, ela nos leva ao fato de que haverá graus de castigos e também graus de glória, ok? Daí o motivo do julgamento dessas obras, sejam elas boas ou más. Os graus de castigo e os graus de glória. Jesus ele falou sobre isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, diz assim: o que o servo que soube a vontade
Não, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, mesmo assim, com poucos açoites será castigado. Então perceba a diferença. Aquele que recebeu, aquele que sabia da vontade do Senhor, e mesmo sabendo, fez coisas dignas de ser condenado, ele receberá uma condenação pior do que aquele que não recebeu, que não sabia tanto ali a vontade do Senhor, mas mesmo assim fez o que era errado. Veja, os dois receberão açoites, um mais e outros menos. Os dois estão condenados aqui nesse julgamento, mas um receberá mais condenação do que outro, certo? Aí continua dizendo, e a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ok? Então é o mesmo padrão. Padrão de condenação, os condenados serão condenados de formas distintas. Não significa que aquele que for condenado pouquinho será uma condenação leve, tá, irmãos? Não existe condenação leve para Deus. A menor das menores é a pior que nós podemos imaginar. Parta desse princípio. Assim como aqueles que receberão mais ali, receberão, mas não ficarão com inveja do outro. Quer dizer, o que recebeu menos não ficará com inveja do outro que recebeu mais, porque o que recebeu menos estará tão satisfeito, tão pleno naquilo que recebeu, que não haverá espaço dentro dele para se indignar com o que o outro recebeu um pouco mais, certo? Perceba que Jesus então, ele ensina que quanto maior a revelação que alguém recebe acerca da vontade de Deus, maior será a sua responsabilidade aqui. Se a passagem aqui lá nos revela que haverá graus de sofrimento para os perdidos, outras passagens então vão revelar que haverão graus de glória para os santos também, como por exemplo lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 10 a 15, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando lá sobre a questão dos galardões. Nós vamos chegar aqui, tá? Então, irmãos, as pessoas, elas serão julgadas com base na quantidade, preste atenção nisso, as pessoas serão julgadas com base na quantidade de conhecimento que elas receberam acerca da vontade de Deus. Ok? E como elas reagiram então a esse conhecimento. Então, se eu e você somos crentes que estamos na igreja há 10, 20, 30, 40, 50 anos, vocês podem ter certeza que a maneira como Deus julgará as nossas obras será muito maior do que a daquele crente de 1 ano, que acabou de chegar, que acabou de se converter. Porque aqueles que estão há mais tempo receberam muito mais conhecimento já por conta de toda a caminhada. Já foram abastecidos pela palavra, já teoricamente, já leram muito mais tempo as suas Bíblias, enfim, ok? É disso que está se tratando. Vamos dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que teve a revelação da vontade de Deus apenas no Antigo Testamento, ela será julgada de acordo com a sua reação àquilo que o Antigo Testamento ensinou a ela, ok? Então vale lembrar que o Antigo Testamento, antes que talvez surja esse atrito, vale lembrar que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo o tempo inteiro. Certo? A diferença é que naquele tempo ali, os homens de Deus, ali eles pregavam a justiça que haveria de vir. Então os homens, as pessoas do Antigo Testamento, criam na promessa revelada por Deus através dos profetas, sobre um Cristo que haveria de vir. Certo? Os que morreram ali, como que então a salvação é só pela graça naquilo que Cristo fez, se o pessoal do Antigo Testamento não viu Cristo? Eles criam na promessa. Eles foram salvos pela fé na promessa do que haveria de vir, no próprio Cristo, na obra que Cristo faria. Eles foram salvos da mesma forma. Agora, já quem recebeu a revelação completa, então, da vontade de Deus, ou seja, tanto aquilo que está no Antigo como aquilo que está no Novo Testamento, será julgado, então, pela sua reação a toda a Escritura, e não só a uma parte dela. Então, os santos da antiga dispensação, eles viveram pela fé
na promessa que haveria de vir. Nós, desta presente dispensação, deste presente tempo, nós vivemos pela fé no cumprimento dessa promessa. A promessa já se cumpriu, nós vivemos pela fé nessa promessa que se cumpriu. Então, de igual modo, todos nós seremos julgados por isso, ok? Então, há também aqueles que não receberam a revelação da vontade de Deus encontrada no Antigo Testamento, nem a vontade de Deus encontrada no Novo Testamento. E Paulo vai falar sobre isso, sobre essas pessoas, lá em Romanos. E ele diz que todos, sem exceção, todos são indesculpáveis diante de Deus. Pois apesar de não terem recebido a revelação especial de Deus, ignoraram a clara revelação dele na natureza e não o honraram como Deus. É o que diz Romanos 1, de 18 a 21. Então não há ninguém que está indesculpável diante de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu pretendo, ao final aqui do livro do Apocalipse, trazer alguns estudos complementares em relação a essas questões aqui de salvação e tudo mais. E um desses estudos vai falar justamente sobre isso. Como que uma pessoa que talvez nunca teve acesso aqui à Bíblia, né, à leitura bíblica, como que essa pessoa pode também ser salva, tá? Nós vamos falar sobre isso aí qualquer dia. Então vamos falar aqui agora um pouco sobre os galardões, tá? Que é algo que nós temos muita dúvida, né? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já nos questionamos sobre o que são esses galardões. Como nós vimos, então, no juízo final, o ímpio, ele receberá a sua condenação com diferentes graus de castigo, e o salvo, ele receberá a sua recompensa com diferentes graus de glória também, ok? Então, essa recompensa aqui é o que nós chamamos de galardão. Então, falando rapidamente aqui sobre os galardões, a Bíblia, em várias passagens, ela afirma que os salvos serão galardoados, ok? Mateus 5 vai falar sobre isso, 6 também, Mateus 25, Marcos 9, Lucas 6, enfim. Então, os galardões, eles serão distribuídos segundo as obras de cada um. É isso que Paulo afirma lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 10 a 15. Lá, Paulo ele utilizou ali de 6 materiais para dar um exemplo de que dos santos, né? Do que os santos constroem ali com as suas obras. Então Paulo ele cita o ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ok? Paulo também ele vai deixar claro que o fundamento sobre o qual todos devem construir as suas obras, aqui no caso, é um só, é Cristo, certo? Depois disso, Paulo ele fala que a obra de cada um será testada pelo fogo, fazendo a referência ao dia do juízo mesmo, tá? Desse julgamento de Deus. E ele vai completar dizendo que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja bem, Paulo aqui ele está falando exatamente sobre o fato de que cada cristão terá que prestar contas a Deus do que fez com a revelação que o próprio Deus deu em seu Filho para nós. Aquilo que nós possuímos de revelação dele em nossas mãos. Então, o cristão fiel, aplicado, temente a Deus verdadeiramente, que serve a Deus ali com diligência, com comprometimento, ele será graciosamente recompensado por Deus com um galardão, ok? Já o cristão que age com negligência, com aquela falta de vontade, enfim, ele será punido e ele sofrerá o dano aí, terá as suas obras queimadas, ok? Apesar disso, pela sua infinita graça, Deus lhe concede o dom da salvação. Perceba, o tipo de material que Paulo cita ali, com que cada um ali construiu, né, foi importante justamente para o estabelecimento do galardão. Por quê? Lembrem, ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno e palha. Perceba que vai diminuindo, né? O significado de cada uma, a força de cada uma. Perceba que cada um desses materiais aqui, forjados ao fogo, eles reagem de uma forma. O ouro, como que o ouro reage ali diante do fogo? Ele derrete, mas ele continua sendo o ouro, né? Mais puro, exatamente, ele está mais purificado. E os outros, você vai diminuindo, você vai percebendo que o que o fogo faz com eles, até chegar na palha. O que o fogo faz com a palha? Ela desaparece, ela some, literalmente. Só que o que é determinante para a salvação aqui, então, novamente falando, não são as obras, mas o que é determinante para a salvação é o fundamento sobre o qual essas obras foram construídas. Seja ouro, seja prata, seja pedras preciosas, madeira, feno, palha, seja o que for. Todas essas obras foram construídas sobre um fundamento. Esse fundamento é Cristo. Então, independente se é palha, se é ouro, Cristo foi o fundamento. Então, o que é necessário para a salvação é Cristo e não os materiais das obras, certo? Para a salvação. Então, ambos são salvos pela graça, porque todos construíram as suas obras sobre o fundamento que é Cristo. Então, quem constrói obras sobre um outro fundamento que não seja Cristo, não só não recebe os galardões, como também não recebe salvação. Que é o que nós vemos aí de muitas pessoas que fazem boas ações, fazem boas obras, mas não motivados pela fé que os salvou, mas motivados por aquilo que vão receber de Cristo por causa dessas obras. Perceba que existe uma diferença exorbitante aí, né? Tem um abismo infinito de quem tem boas obras em reconhecimento da fé que o salvou, daquilo que Cristo fez, ou de quem faz boas obras ali para alcançar algo diante de Cristo. Ok? Existe uma diferença muito grande. Então, outro ponto importante aqui é entender que os galardões, eles são dons da graça de Deus, ou seja, são presentes dele para nós e não conquistas nossas. Porque por melhores que pareçam, irmãos, as nossas obras, aos olhos de Deus, nenhuma delas é digna de honra. É o que diz Lucas 17, capítulo 10. João Calvino, falando sobre esse assunto aqui, sobre os galardões, ele disse a seguinte frase: tendo assim nos recebido em seu favor, ele aceita graciosamente também as nossas obras. E é dessa aceitação imerecida que o galardão depende. Outra frase muito, muito bacana, que é de Agostinho de Hipona, é dizer que os galardões é Deus nos presenteando pelos dons que Ele mesmo nos deu. Por tudo aquilo que Ele mesmo fez a nós, é Ele nos presenteando. Ok? Agora, saber o que são de fato esses galardões, irmãos, é algo que nós vamos precisar esperar chegar lá para ver. Né? Fato é, assim como nós não tem como nós sabermos os graus, os níveis de condenação também, para o ímpio. Nós não sabemos o que é, de que maneira será, né? A intensidade disso. Fato é que condenados serão condenados, salvos serão salvos. Condenados receberão os açoites ali, devidos de acordo com aquilo que fizeram, e salvos receberão galardões ali de acordo com as suas obras. Seja ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ok? Oi? Isso, cada um fez ali o que poderia fazer, né? O que achava que deveria fazer com esses talentos. Né? Nós recebemos a salvação, mas o que nós estamos fazendo com ela? Nós somos salvos, nós somos resgatados por Deus, mas será que nós estamos guardando isso simplesmente para nos salvar? Ou nós estamos colocando isso para fora em obras com o intuito de salvar a outros também, de levar essa salvação que nos salvou para alcançar outros, para multiplicar isso que foi feito em nós? É isso que nós precisamos estar atentos, e nós precisamos estar desejosos de estar construindo obras
construindo obras ali sustentadas em Cristo, no fundamento que é Cristo, que alcancem o título do ouro, e não apenas da palha, certo? Nós não podemos estar suficientemente já satisfeitos em construir algo simplesmente que nos salvou. Ali, eu recebi, a salvação já está bom. Deus já me alcançou, já me resgatou, eu vou vivendo aqui minha vidinha tranquilo. Não, nós somos chamados para mais do que isso. Nós somos chamados para ir e levar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados para amar os nossos irmãos, para amar a Cristo, né, sobre todas as coisas, a Deus sobre todas as coisas. Enfim, nós somos chamados para muito mais do que estarmos satisfeitos com o que nós já temos. Ok? Quais são os propósitos, então, os propósitos do juízo final e por que ele tem que acontecer? Nós podemos citar aqui alguns propósitos, então, principais que explicam essa necessidade do juízo. O primeiro deles é mostrar a soberania de Deus e a sua glória, certo? Na revelação ali do destino eterno de cada pessoa, né, que cada um tem, que qualquer pessoa que já existiu sobre este mundo, neste momento aqui Deus mostra ao homem definitivamente a sua soberania. Aqueles que ainda duvidavam vão perceber que de fato existe um Deus soberano coordenando orquestrando todo este mundo que está acontecendo aqui e que julgará no final de tudo as pessoas para a salvação ou para a condenação. Então esse julgamento tem o propósito de mostrar essa soberania de Deus. Outra coisa que o julgamento tem propósito é que no julgamento será o momento em que Cristo e o seu povo serão publicamente requeridos. Todos os homens verão aquele a quem eles crucificaram em grande esplendor e glória. Agora, aquele a quem julgaram será aquele que julgará. Aquele a quem condenaram será aquele que condenará. Aquele que foi morto, a princípio, humanamente falando, será aquele que trará morte eterna ao ímpio. Esse contraste será feito também aqui neste momento. Outra coisa é justamente o que nós acabamos de ver. Revelar o grau de punição de cada um e revelar o grau de glória, os galardões que cada um receberão também neste momento do juízo. Outra coisa que tem como propósito o juízo é designar cada pessoa ao devido lugar em que ela passará a eternidade. Ou seja, se ela ficará no novo céu e na nova terra, ou se ela será lançada no lago de fogo. Ok? Qual então, irmãos, que é o significado do juízo final? O juízo final, ele significa, sobretudo, que a história ela não está sendo conduzida pelo acaso. É o que eu acabei de dizer. Muitos vivem as suas vidas, muitos aí fora, né? Vivem as suas vidas como se o acaso estivesse levando ela para onde ela está indo. O destino estivesse levando ela para onde ela está indo. Ah, porque tudo é assim mesmo e tal. Não. Deus está conduzindo a história da humanidade. Ele está orquestrando a história da humanidade para chegar no final exatamente onde Ele quer que chegue. Deus está fazendo isso. Significa que o juízo final ali significa que nada do que acontece escapa do conhecimento de Deus. Como nós vimos, as obras serão reveladas. Aquilo que foi dito será revelado, os pensamentos serão revelados. Justamente porque Deus ele é soberano, Ele tem o conhecimento, Ele é onisciente. Ele conhece tudo, absolutamente tudo o que acontece na história. Justamente porque é Ele quem governa a história. O dia do juízo, Ele mostrará o triunfo final de Deus, né, e da revelação da sua obra redentora. Ou seja, a conquista final, essa conquista decisiva sobre todo o mal e a revelação máxima da vitória de Cristo, ela será finalmente exposta a todas as pessoas de maneira clara. Todos verão essa justiça sendo estabelecida. O juízo final, ele vai revelar, ele vai provar ao mundo
que a vontade de Deus será executada, será feita de forma perfeita e que nenhum de seus planos podem ser frustrados, podem ser adiados, podem ser atrasados ou mudados. Jamais, em hipótese alguma, os planos de Deus serão frustrados. Amém? Então, o juízo final, ele existe justamente para isso, irmão. Será o último instante, o último momento. Será o momento em que Deus fará justiça aos homens na terra. Condenará aqueles que tiverem que ser condenados, salvará aqueles que tiverem que ser salvos. E nunca nos esquecendo de que esses julgamentos, essas condenações já acontecem neste tempo presente. Foi o que Cristo disse a Nicodemos: aquele que não crê já está condenado, já está julgado. Ok? Então, irmãos, mais uma vez a mensagem apocalíptica, seja qual for o tema que nós discutamos aqui, que nós abordemos aqui, ela traz a nós, como igreja, um refrigério muito grande. Ela traz a nós, como salvos, uma esperança graciosa de saber que Cristo voltará. Apesar das dúvidas que surjam, apesar das várias possibilidades que tem, né, do momento em que acontecerá, que se dará, a esperança que nos une é de saber que Cristo virá buscar o seu povo. Isso é fato, isso não é possibilidade, isso é um fato estabelecido já por Deus. Ele voltará, Ele salvará os seus, Ele condenará o ímpio, Ele fará justiça às orações dos santos que clamaram por misericórdia de Deus. Ele fará com que isso tudo aconteça. Para quê? Para que o nome dele seja honrado, seja glorificado e seja exaltado. Para que todo joelho se dobre diante da sua majestade, reconhecendo quem ele é, reconhecendo as suas obras, reconhecendo o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai continuar fazendo no decorrer do tempo. Amém?